Seja bem-vindo ao canal. Esse vídeo foi feito baseado na obra de Napoleon Hill, no livro Pense e Enriqueça. Aproveite cada palavra. Pare por um instante e pense com sinceridade. Quantas vezes você já acreditou que precisava fazer uma mudança enorme para transformar sua vida? Quantas vezes imaginou que seria necessário ter mais tempo, mais disposição, mais dinheiro ou uma rotina perfeita para finalmente começar a evoluir? Muitas pessoas vivem esperando o momento ideal, esperam o dia em que terão mais energia, esperam a segunda-feira perfeita, esperam as férias, esperam uma fase mais tranquila. Enquanto esperam, os dias continuam passando. Mas existe uma verdade simples que quase ninguém percebe. As maiores mudanças não costumam nascer de ações gigantescas. Elas surgem de pequenas escolhas repetidas inúmeras vezes. O que realmente molda uma vida não é aquilo que você faz uma vez, é aquilo que você faz todos os dias. Pense por um momento. Uma única gota de água parece insignificante, mas milhares de gotas caindo continuamente são capazes de modificar uma pedra. Da mesma forma, acontece com os hábitos. Pequenas atitudes, quando repetidas com constância, acabam produzindo resultados muito maiores do que parecem no início. E talvez seja exatamente isso que esteja faltando para você. Não uma revolução completa, não uma transformação instantânea, mas apenas o próximo pequeno passo. Antes de continuar, faça uma reflexão sincera. Você sente que está vivendo de forma consciente ou apenas reagindo ao que acontece ao seu redor? Porque existe um hábito simples que pode mudar completamente a forma como você enxerga a própria vida. Reserve alguns minutos apenas para você, sem distrações, sem notificações, sem conversas, sem nenhum tipo de interferência externa. Apenas você e seus pensamentos. Pode parecer algo simples demais. Talvez até pareça que alguns minutos não seriam capazes de fazer diferença. Mas é exatamente aí que está o poder dessa prática. Grande parte das pessoas passa o dia inteiro ocupada. Sempre existe algo chamando a atenção. Uma mensagem, uma tarefa, uma preocupação, um compromisso. E no meio de tanto ruído, elas acabam perdendo contato consigo mesmas. Quando você cria alguns minutos de silêncio, algo começa a acontecer. Você passa a perceber pensamentos que antes estavam escondidos. Começa a identificar preocupações que controlavam suas decisões sem que você percebesse. Passa a enxergar emoções que estavam sendo ignoradas. É como entrar em um ambiente escuro e acender a luz. O lugar continua o mesmo, mas agora você consegue ver. E enxergar muda tudo. Porque quando você percebe aquilo que acontece dentro de você, ganha a oportunidade de escolher seus próximos passos com mais clareza. Aos poucos, você começa a entender melhor suas reações. Entende aquilo que te motiva, entende aquilo que te desanima, entende quais situações despertam força e quais drenam sua energia. E essa consciência é valiosa, porque ninguém consegue mudar aquilo que não percebe. O primeiro passo para qualquer evolução é observar, é deixar de funcionar no piloto automático, é parar de apenas reagir e começar a agir com intenção. Mas existe outro ponto importante. Depois de aprender a olhar para dentro, você precisa evitar ficar preso sempre ao mesmo cenário. Muitas vezes a rotina se torna tão repetitiva que a vida começa a perder cor. Os mesmos caminhos, as mesmas conversas, os mesmos hábitos, os mesmos pensamentos. E quanto mais tempo permanecemos nesse ciclo, menor se torna a nossa percepção das possibilidades. Por isso, permita-se experimentar algo diferente. Não precisa ser algo grandioso. Pode ser conhecer um assunto novo, visitar um lugar que nunca recebeu sua atenção, explorar uma atividade diferente, conversar com pessoas que possuem experiências distintas das suas.
O importante não é o tamanho da novidade. O importante é abrir espaço para o novo entrar na sua vida, porque toda experiência diferente amplia sua visão. Ela mostra perspectivas que você ainda não conhecia. Ela apresenta ideias que antes estavam fora do seu alcance. Ela desafia crenças que talvez já não façam sentido. E quando sua visão se expande, suas escolhas também melhoram. Você passa a perceber oportunidades que antes ignorava. Passa a enxergar alternativas onde antes via apenas limitações. E isso acontece porque crescimento não depende apenas de esforço, também depende de exposição. Quanto mais você aprende, observa e experimenta, mais recursos internos desenvolve para construir uma vida melhor. Por isso, nunca subestime o poder de uma pequena mudança de direção. Às vezes, uma simples experiência diferente é o começo de uma transformação muito maior do que você imagina. Conhecer novas possibilidades é importante, mas existe algo ainda mais poderoso: aprender com aquilo que você vive. Muitas pessoas passam pelos dias acumulando experiências sem extrair nenhum aprendizado delas. Erram hoje, repetem amanhã e continuam repetindo durante anos, não porque desejam isso, mas porque nunca param para refletir. Por isso, desenvolva o hábito de revisar o seu dia. Antes de dormir, reserve alguns minutos para observar mentalmente tudo o que aconteceu, sem julgamentos exagerados, sem desculpas, sem autocrítica destrutiva, apenas honestidade. Pergunte a si mesmo: onde eu poderia ter agido melhor? Em qual situação perdi a paciência? Onde deixei de cumprir aquilo que havia prometido? O que posso ajustar amanhã? Essas perguntas parecem simples, mas possuem um enorme poder, porque transformam erros em aprendizado. Quando você analisa suas atitudes, deixa de ser apenas alguém que vive experiências. Você se torna alguém que cresce com elas. E existe um detalhe fundamental: não basta identificar o erro. Também é importante imaginar uma resposta melhor para situações futuras. Visualize como gostaria de agir caso algo semelhante aconteça novamente. Dessa forma, sua mente começa a criar novos caminhos. Pouco a pouco, você desenvolve mais maturidade, equilíbrio e controle. A evolução raramente acontece de uma vez. Ela surge através de pequenos ajustes repetidos diariamente, uma palavra melhor escolhida, uma reação mais equilibrada, uma decisão mais consciente, um comportamento mais alinhado aos seus valores. Com o tempo, esses ajustes se acumulam e acabam formando uma nova versão de você. Mas existe outra escolha que influencia profundamente a qualidade da sua vida, a forma como você utiliza seus recursos. Quando recebem dinheiro, muitas pessoas pensam apenas em comprar coisas, objetos, produtos, impulsos momentâneos. E embora não exista problema em adquirir algo que você gosta, vale fazer uma reflexão. Aquilo que você compra continua agregando valor meses depois? Ou o entusiasmo desaparece rapidamente? Existe uma alternativa capaz de gerar benefícios por muito mais tempo. Investir em experiências. Experiências criam lembranças, criam aprendizado, criam histórias, criam crescimento. Uma experiência pode ensinar algo novo, pode ampliar sua visão, pode fortalecer relacionamentos, pode gerar momentos que permanecem vivos na memória por anos. Enquanto muitos objetos perdem importância com o tempo, experiências continuam produzindo significado. Elas ajudam você a construir uma vida mais rica em vivências, mais rica em conhecimento, mais rica em perspectivas. E isso nos leva a outro ponto essencial: o seu tempo. Porque não adianta investir em experiências enriquecedoras se sua energia está sendo consumida por compromissos que você nunca quis assumir. Muitas pessoas vivem presas ao hábito de agradar todos ao redor.
aceitam convites que não desejam, assumem responsabilidades que não cabem em sua rotina, concordam com situações que geram desgaste, tudo isso por medo de decepcionar alguém. Mas existe um preço alto nessa escolha. Toda vez que você diz sim para algo que não deseja, muitas vezes está dizendo não para aquilo que realmente importa. Não é possível estar disponível para tudo. O tempo é limitado, a energia é limitada, a atenção é limitada. Por isso, aprender a estabelecer limites não é egoísmo, é maturidade, é reconhecer suas prioridades, é proteger aquilo que possui valor para você. Quando você escolhe melhor onde investe sua energia, cria espaço para aquilo que realmente contribui para a sua vida. E esse espaço é essencial para continuar crescendo, porque evolução exige direção, e direção exige escolhas conscientes. Depois de proteger seu tempo e suas prioridades, surge uma pergunta importante: como alimentar sua mente? Afinal, aquilo que você consome todos os dias influencia diretamente quem você está se tornando. Uma das maneiras mais eficientes de crescer intelectualmente é através da leitura. Muitas pessoas acreditam que precisam ler durante horas para obter resultados, mas a verdade é que pequenas quantidades diárias geram efeitos extraordinários ao longo do tempo. Imagine ler apenas algumas páginas todos os dias. No começo, parece pouco, quase insignificante. Mas semanas se transformam em meses, meses se transformam em anos, e aquilo que parecia pequeno se converte em uma enorme quantidade de conhecimento acumulado. Cada página apresenta uma nova ideia, uma nova perspectiva, uma nova forma de interpretar a realidade. E quanto mais conhecimento você absorve, mais ferramentas possui para tomar decisões melhores. A leitura não muda apenas aquilo que você sabe, ela também modifica a forma como você pensa, amplia seu repertório, fortalece sua capacidade de análise, desenvolve sua visão de mundo. Por isso, não encare a leitura como uma obrigação, encare como um investimento. Um investimento silencioso que produz resultados durante toda a vida. Mas existe um obstáculo moderno que dificulta esse processo: a distração constante. Vivemos em uma época em que a atenção é disputada a todo instante. Uma mensagem, uma notificação, um alerta, um vídeo, uma atualização, e assim a mente vai sendo interrompida repetidamente. O problema é que concentração profunda exige continuidade. Toda interrupção quebra o fluxo mental. Toda interrupção exige um novo esforço para retomar o foco. É por isso que criar períodos de atenção total se tornou tão importante, mesmo que seja apenas uma hora dedicada a uma única tarefa, sem interrupções, sem distrações, sem desvios. Quando você protege esse espaço, sua produtividade aumenta, sua capacidade de aprendizado melhora, sua sensação de controle cresce. Você começa a perceber que consegue realizar mais em menos tempo. E não porque passou a trabalhar mais, mas porque passou a desperdiçar menos atenção. A atenção é um recurso precioso. Quando direcionada corretamente, produz resultados extraordinários. Quando fragmentada, gera cansaço e frustração. Por isso vale observar com sinceridade aquilo que compete diariamente pelo seu foco. Nem tudo merece acesso à sua mente. Nem tudo merece acesso ao seu tempo. Nem tudo merece acesso à sua energia. Quanto melhor você protege sua atenção, mais liberdade conquista. Porque quem controla o foco, controla a direção da própria vida. E existe outra fonte de distração que costuma passar despercebida: o consumo excessivo de informações. Muitas pessoas passam horas acompanhando conteúdos que não geram nenhum impacto real em suas vidas. Informações entram sem parar, mas poucas produzem valor verdadeiro. Isso
cria uma sensação constante de sobrecarga. A mente fica cheia, mas não necessariamente mais sábia. Por isso aí aprender a filtrar aquilo que você consome é essencial. Nem toda informação merece espaço dentro da sua cabeça. Nem toda notícia exige sua atenção imediata. Quando você reduz o excesso, ganha algo extremamente valioso: clareza. E uma mente mais clara toma decisões melhores. Uma mente mais clara sente menos ansiedade. Uma mente mais clara direciona a energia para aquilo que realmente importa. Por isso, escolha com cuidado aquilo que você permite entrar em seus pensamentos. Porque tudo o que você consome participa da construção da pessoa que está se tornando. Quando a mente deixa de ser bombardeada por excesso de estímulos, algo interessante acontece. Você passa a perceber melhor sua própria energia. Então, surge uma pergunta importante: como você está utilizando essa energia? Muitas pessoas gastam uma enorme quantidade de força mental reclamando. Reclamam do trânsito, do clima, do comportamento das pessoas, das dificuldades, dos imprevistos, dos problemas que surgem ao longo do caminho. Mas existe um detalhe importante: a reclamação raramente produz soluções. Na maioria das vezes, ela apenas prolonga o desconforto. Enquanto a atenção permanece focada naquilo que está errado, pouca energia sobra para construir algo melhor. Isso não significa ignorar problemas. Problemas existem, desafios existem, dificuldades fazem parte da vida. A diferença está na maneira como você responde a eles. Em vez de permanecer preso àquilo que não funciona, experimente direcionar sua atenção para aquilo que continua funcionando. Observe os pequenos aspectos positivos do seu dia. Talvez uma conversa agradável, talvez uma oportunidade inesperada, talvez um momento tranquilo, talvez algo simples que normalmente passaria despercebido. Quando você desenvolve esse olhar, sua experiência da realidade começa a mudar, porque a mente aprende a identificar mais oportunidades, mais recursos, mais motivos para seguir em frente. A gratidão não elimina desafios, mas modifica a forma como você lida com eles. Ela preserva a energia emocional, fortalece a resiliência, ajuda a manter equilíbrio mesmo durante períodos difíceis. Com o tempo, isso produz uma mudança profunda. Você deixa de carregar apenas os problemas, passa também a carregar as conquistas, as pequenas vitórias, os momentos positivos, os aprendizados. E isso torna a caminhada mais leve. Mas existe outro aspecto que merece atenção: o destino da sua atenção diária. Porque não adianta proteger o foco durante algumas horas se depois ele é entregue sem critério para distrações constantes. É aqui que entra uma reflexão necessária. Quanto tempo você passa utilizando redes sociais? E mais importante, como você se sente depois desse tempo? Mais inspirado? Mais produtivo? Mais presente? Ou mais cansado? Mais disperso? Mais ansioso? A tecnologia não é o problema. O problema surge quando o uso deixa de ser consciente. Quando a utilização acontece por impulso. Quando cada momento livre se transforma automaticamente em tempo de tela. Quando a atenção passa a ser conduzida por hábitos automáticos. Nessas situações, horas desaparecem sem que você perceba. E junto delas, desaparecem oportunidades de aprendizado, descanso, reflexão e crescimento. Por isso, vale realizar um experimento simples: criar barreiras entre você e o acesso automático, reduzir facilidades, interromper padrões impulsivos, dar à mente a oportunidade de escolher conscientemente. Quando isso acontece, muitas pessoas descobrem algo surpreendente. Elas possuem mais tempo do que imaginavam, mais energia do que imaginavam, mais capacidade de concentração do que imaginavam. Porque boa parte do desgaste não vinha da falta de recursos, vinha da forma como esses recursos estavam sendo distribuídos. Recuperar o controle da atenção
é recuperar o controle da própria vida. E essa é uma das habilidades mais valiosas que alguém pode desenvolver atualmente. Agora observe tudo o que foi apresentado até aqui. Nenhuma dessas ideias exige uma transformação radical. Nenhuma delas depende de talento extraordinário. Nenhuma delas exige condições perfeitas. O que todas possuem em comum é algo muito mais simples: consistência, pequenas ações realizadas repetidamente, alguns minutos de reflexão, uma experiência diferente, uma análise honesta dos próprios erros, investimentos em experiências significativas, limites mais claros, leitura diária, proteção do foco, filtragem de informações, mais gratidão, menos distrações. Individualmente, cada uma dessas atitudes parece pequena, mas juntas elas atuam exatamente nos pontos onde muitas pessoas perdem o controle da própria vida. Atenção, tempo, energia, consciência, direção. E talvez o maior erro seja acreditar que evolução acontece apenas através de grandes decisões. Na verdade, a maior parte da transformação acontece longe dos olhares dos outros, nas escolhas silenciosas, nas decisões tomadas quando ninguém está observando, naquilo que você faz repetidamente. É por isso que tentar mudar tudo de uma vez costuma falhar. A mente se sente sobrecarregada, a motivação diminui e logo os antigos padrões retornam. Existe uma estratégia muito mais eficiente: escolher apenas um passo, um único hábito, algo simples, algo possível, algo que você consegue iniciar imediatamente. Porque quando uma pequena mudança se torna estável, ela cria base para a próxima. E então o processo continua, passo após passo, dia após dia, até que aquilo que parecia pequeno começa a produzir efeitos visíveis. Sua clareza aumenta, seu foco melhora, suas decisões ficam mais conscientes, seu tempo passa a ser utilizado com mais intenção. E sem perceber, você começa a construir uma identidade diferente. Não porque tentou ser outra pessoa, mas porque fortaleceu diariamente comportamentos alinhados com quem deseja se tornar. A verdadeira evolução não é um evento, é um processo. Não acontece em um único dia. Acontece em centenas de dias comuns. Dias simples, dias aparentemente normais, dias em que você escolhe continuar. Por isso, não pense em mudar toda a sua vida hoje. Pense apenas no próximo passo. Qual dessas práticas parece mais fácil para você começar? Qual delas exige menos esforço neste momento? Comece por ela. Faça durante alguns dias, transforme em rotina. Permita que a repetição faça seu trabalho, porque grandes resultados raramente nascem de grandes começos. Eles costumam nascer de pequenas ações realizadas com persistência. E quando você entende isso, para de buscar atalhos, para de esperar o momento perfeito, para de adiar aquilo que pode começar agora. A partir desse instante, a pergunta deixa de ser como mudar minha vida inteira e passa a ser qual pequena ação vou repetir hoje. É nessa resposta que o verdadeiro processo de transformação começa. Agora, escute a música criada a partir deste ensinamento e permita que sua mensagem seja absorvida pelo seu subconsciente. Se gostar, explore nossa playlist completa. São músicas desenvolvidas para reforçar crenças fortalecedoras, estimular a ação e ajudar você a alcançar uma vida mais próspera e realizada. Acordei sem saber pra onde ir, tantas vozes tentando me distrair. Mas no silêncio eu pude perceber que a mudança começa dentro de você. Não precisa correr contra o tempo, nem carregar o peso do mundo inteiro. Cada passo pequeno que você dá vai mostrando o caminho pra chegar.
É devagar que a vida floresce. Quando a gente aprende o que merece. Um dia de cada vez, uma escolha de cada vez. O futuro nasce agora nas pequenas decisões. Não preciso transformar tudo hoje, só seguir em frente mais uma vez. Porque o que repito todo dia se transforma em quem eu sou depois. Talvez você tenha esquecido de olhar as coisas simples que fazem respirar. Um novo caminho, um novo lugar, uma nova forma de enxergar. Os erros não vieram pra ficar, vieram só pra te ensinar. E cada noite pode revelar uma versão melhor ao acordar. É devagar que a vida floresce. Quando a gente aprende o que merece. Um dia de cada vez, uma escolha de cada vez. O futuro nasce agora nas pequenas decisões. Não preciso transformar tudo hoje, só seguir em frente mais uma vez. Porque o que repito todo dia se transforma em quem eu sou depois. Menos ruído, mais atenção. Menos pressa, mais direção. Menos reclamação, mais gratidão. Menos distração, mais coração. E quando o mundo tentar acelerar, lembre-se de respirar. Porque a força verdadeira está em continuar. Um dia de cada vez, uma escolha de cada vez. O futuro nasce agora nas pequenas decisões. Cada página, cada passo, cada sonho que você refaz vai construindo lentamente a pessoa que você quer ser mais. Oh, devagar, mas sem parar. Oh, deixando a vida me ensinar. Porque o extraordinário acontece assim, quando o pequeno nunca chega ao